a nossa amiga Rivanda. Boa noite, Rivanda, seja bem-vinda. É um motivo de alegria poder receber você aqui nessa noite, poder aí, né, ouvir, conhecer a sua história e assim também, né, poder expor ainda mais essa seita, para poder mostrar para as pessoas realmente aí o perigo que essa seita ela pode trazer aí para a sociedade. Seja bem-vinda, Rivanda. Obrigada. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. E realmente eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu vivi dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Maravilha. Posso falar? Posso dar continuidade? O pessoal ainda não. O pessoal ainda não chegou, né? Deve estar chegando aí, né? Hoje, dia do jogo do Brasil, né? Às vezes o pessoal está se preparando aí para o jogo, mas, enfim, né? É importante estarmos aqui, né? Vamos aí fazer o nosso trabalho aí. Eu tenho certeza aí que muitos vão assistir. Se não participar ao vivo, depois vão assistir no gravado. E eu tenho certeza aí que a sua história aí vai ajudar aí muitas pessoas aí referente a essa seita. Exatamente. Então, Rivânia, diga. eu gostaria de pedir para você começar falando para a gente como que você conheceu essa organização e quando isso aconteceu. Então, como eu sei falar, o ano eu não sei, mas é porque faz muito tempo, né? Assim, eu estava numa fila num centro espírita para ser atendido, né? Sabe aquele pessoal que vai no centro espírita para fazer consulta? Então, eu estava numa fila daquelas. E aí passaram as pessoas testemunhas de Jeová distribuindo tratados, né? E, se eu não me engano, o nome do tratado é Viver para Sempre, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do tratado, mas era um tratado, que é um folheto, na verdade. E as pessoas, elas foram, assim, muito ríspida, muito, assim, com as pessoas que estavam distribuindo o tratado. E eu achei aquilo estranho. Eu falei, por quê? Porque assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu não via as pessoas pregar de casa em casa. Aquilo foi a primeira vez que eu vi um testemunho de Jeová pregar. E aí eu queria entender, aí eu fui até elas e eu pedi o panfleto. E aí, quando eu vi que se tratava de testemunho de Jeová, eu lembrei da minha irmã, porque eu tenho uma irmã que é testemunha de Jeová. E eu peguei esse panfleto e guardei comigo e fui até a casa dela, para ela me explicar por que as pessoas, o que essas pessoas faziam para os outros tratarem, não tratarem bem. E aí era tudo que a minha irmã queria. Aí a minha irmã pegou a Bíblia, né? E foi falando para mim da experiência do paraíso, que Jesus Cristo ia governar a terra. Mas o que mais me chamou a atenção na minha irmã é que a minha irmã, ela manuseava muito bem a Bíblia, sabe? Falei, nossa, esse livro grosso, como ela sabe onde está tudo? Porque ela folhava, ó, tá vendo? Aqui tá falando isso. Depois voltava, olha, tá vendo? Isso aqui tá aqui. Eu falei, nossa, que destreza! Eu fiquei admirada. E aí eu caí na armadilha, porque aí a minha irmã ficou super entusiasmada com a minha atitude, né? Mas eu gostei da esperança do paraíso, porque quando uma testemunha de Jeová, ela bate na sua porta, ela vai te dar uma esperança de um paraíso na terra, no qual Jesus Cristo vai governar. Essa é o ponto alto da pregação da testemunha de Jeová. E aí ela arrumou uma pessoa para me dirigir estudo bíblico. E aí a pessoa começou a ir na minha casa uma vez por semana, estudar a Bíblia comigo. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com a testemunha de Jeová. Quer saber mais ou vou continuando? Pode continuar, por favor. Pode continuar? Posso continuar, então. Daí. E aí, o que acontece? Assim, às vezes, as coisas estão na entrelinhas e a gente não percebe. Nessa época, eu estava noiva. Eu já estava, assim, eu tinha um namorado, noiva, oficialmente noiva. E eu dei continuidade no estudo. E, durante o estudo,
a minha instrutora começou a mostrar textos bíblicos e mostrando para mim que eu deveria descontinuar o noivado. Mas eu já estava noiva e eu gostava do meu noivo, nós tínhamos feito planos para o futuro junto. Então, ali já foi um alerta para mim e eu não entendi. Então, eu fui bastante pressionada para terminar, mas eu não terminei. Aí ela falou assim, mas olha, não dá para você ser testemunha de Jeová casando numa igreja, porque eu sou de família católica, minha mãe era católica, né? Eu fiz primeira comunhão, fui batizada, essas coisas todas. E aí, o que eu fiz? Eu parei o estudo. Então, eu falei, então vamos descontinuar esse estudo. E aí, eu combinei com o meu noivo, né? Na época, falei, olha, eu parei de fazer o estudo bíblico, mas eu gostei, porque o que me chamou a atenção no trabalho das Testemunhas de Jeová, que foi o nome de Jeová, foi o nome de Deus, que, segundo eles, o nome de Deus é Jeová. E eu falei assim, poxa vida, é a única organização no mundo, a única religião que respeita o nome de Deus. E, então, isso eu me apeguei. Então, quando eu parei o estudo, foi como se eu tivesse me desvencilhado de Deus. Aí eu falei para ele, olha, mas quando eu casar, mais na frente, eu vou voltar a estudar. Então, realmente, eu parei o estudo e me casei na Igreja Católica e dei continuidade na minha vida, né? Depois de alguns anos, eu retomei o estudo. Viu, Rivana? Diga. Só uma pergunta. Assim, quando você começou o estudo, né, que você estava noiva, Sim. elas já foram diretamente falando para você terminar o noivado, elas não, pelo menos não Não. pararam de Foi com o você tempo. tentar conversar com seu noivo, de trazer ele para estudar também, não, elas foram direto para Não. terminar. Não falou Eles, nada de você, vamos dizer assim, mas já que você está noivo, então conversa com ele, vê se ele aceita o estudo também. Não foi nada disso, já foi direto para terminar mesmo. Ó, você tem que terminar com ele e acabou. Não. Elas me orientaram, eu conversar com ele, se ele queria fazer o estudo também. E ele se negou. E como ele se negou, aí elas começaram a me aconselhar a terminar o noivado. É isso. Então, a primeira opção era se ele quisesse, mas como ele não quis, aí eu tive que parar o estudo, né? Interferir. E aí depois, mais para frente, eu não sei te falar para você quantos anos depois, eu voltei a estudar com as Testemunhas de Jeová. E daí eu logo me batizei, né? E assim, o que eu aprendi que eu fiquei atraída? Primeiro pelo nome de Jeová, né? Que o nome, segundo o que eu aprendi na época, o nome de Deus era Jeová, e pela a promessa de um paraíso, aonde Jesus Cristo ia governar e ia ter só amor. Os mortos seriam ressuscitados. E eu aprendi que ali era assim, era só amor. E foi aí eu fiquei presa na organização pelo amor. Tanto que quando eu saía de casa em casa para pregar, eu usava muito onde falava do amor, os textos que falavam do amor. E falava que Deus, pela misericórdia dele, deu Jesus Cristo para nos salvar. E eu tinha a organização como se fosse uma arca. É assim que a gente nós somos, eu falo assim, que nós somos adestrados. Quando a gente aceita um estudo bíblico, a gente não percebe, mas nós vamos sendo aos poucos adestrados. Como é que você se adestra a alguém? Porque você não adestra só um animal, você adestra um ser humano. O que você faz? Você vai agradando ele, vai ensinando ele para que ele faça a sua vontade. E é isso que acontece dentro da organização da Testemunhas de Jeová. Só que a gente não percebe isso. É uma coisa muito sutil, sabe? Porque as pessoas que batem na sua porta,
elas estão treinadas a todo um treinamento dentro da organização para que ela chegue na sua porta. Quando ela chega na sua porta, que ela faz o primeiro contato com você, a mensagem é bonita. Quem é que não quer viver no paraíso? Quem é que não quer ser governado por Jesus Cristo? Quem é que não quer ver novamente os entes queridos que faleceu? Então, é uma mensagem atraente. E aí, quando você aprende que lá está o amor, e realmente, enquanto você está lá dentro, você tem reciprocidade. Você tem, porque a organização da Testemunha de Jeová, ela tem uma estrutura física, mas ela tem uma estrutura emocional e social. Então, como que é? Olha, como que se adestra? Se adestra porque ela te dá tudo pronto. Você não pensa. Então, existe o texto, existe todas as respostas e tudo de acordo com a Bíblia. Então, se você for parar para analisar, Adilson, é fácil até, porque eu posso chegar aqui, escolher um tema e usar a Bíblia como apoio, você concorda? Mas se você for ver o contexto do que está escrito ali, às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Mas eu adaptei aquele texto para que seja um argumento para aquilo que eu estou falando. Então, quando eu ia na casa assim, das... Diga. Viu, Evandro? Porque assim, né? A questão que eu sempre falo, a questão da Bíblia, né? Que realmente, sim, primeira coisa, né? A Bíblia da tradução Novo Mundo, primeira coisa, ela é uma Bíblia manipulada. Exato. Então, primeiro ponto, certo? Exato. E segundo ponto, está falando, o que eles fazem? Eles pegam um versículo da Bíblia e eles interpretam esse versículo fora do contexto bíblico para manipular as pessoas, para enganar as pessoas. Exatamente. Entendeu? Só que quem faz isso, mas quem faz isso, a pessoa que vai na sua casa e faz isso, ela não sabe que ela está te manipulando, porque ela foi manipulada e ela foi adestrada para fazer aquilo. Sim, exatamente. Entende? Então, quer dizer, quem faz isso é a cúpula, ela vem lá de cima. E as pessoas, elas não percebem que elas estão sendo usadas para manter uma organização. É isso. Exatamente. Então, voltando à minha história, né? E eu estava falando que o que me movia a bater na casa das pessoas era o amor. E quem me conheceu sabe disso. Porque eu realmente eu sou atraída, eu gosto de acolher. Eu gosto de acolher e gosto de ser acolhida. E eu fui muito bem acolhida, tanto pelas pessoas que eu dirigia estudo, quanto pela organização, pela congregação que eu frequentava. E então eu fui levando a minha vida, tudo bem. Até que o meu esposo faleceu. Quando o meu esposo faleceu, a minha filha mais velha tinha 15 anos, né? E eu fiquei com a mais velha de 15. Eu tinha uma filha adotiva um pouco mais velha, acho que com uns 15 anos, eu acho. E fiquei com uma outra de 10, de 12 anos. E um menino que ia fazer 7 anos. Então, fiquei com esses filhos. E quando meu esposo faleceu, que começou o problema, né? Porque... Viu, Rivana? Seu esposo, ele nunca foi TJ? Não, ele nunca foi. Ele nunca foi Testemunha de Jeová? Não, ele nunca aceitou. Nunca. Ele não era muito opositor, porque isso já tinha sido um acordo que nós havíamos feito antes do casamento. Que eu falei para ele que eu tinha sido atraída pelaquela mensagem e eu gostaria de um dia retomar o estudo. Mas ele não gostava. Ele nunca foi atraído pela pregação, pela organização, ele nunca foi atraído, ele não quis isso para ele. E a organização em si, elas nunca questionaram você por essa questão de seu marido nunca querer ter ido para a organização, nada?
Não, porque como eu já era casada, que o negócio deles é isso. Se você for solteiro, você não pode casar com uma pessoa que é de fora. Mas se você chega já casada, eles aceitam. E, inclusive, eles até gostavam do meu marido, porque o meu marido ele era bem assim, brincalhão, bem popular, ele era uma pessoa bem popular. E é lógico que eles falavam para ele dirigir, oferecer estudo. Às vezes ele começava, depois ele parava, depois ele vai, isso não tá com, não quero isso para mim, sabe? E quando ele faleceu, ele inclusive pegou uma fase dessas que ele estava fazendo um estudo bíblico, mas ele sempre falava para mim: eu não me vejo como testemunha de Jeová. Eu estou fazendo esse estudo, mas não espere de mim que eu vou virar testemunha de Jeová. Ele falava sempre isso para mim. Entendi. Então, aí quando Aí, seu ele marido faleceu. Hã? Hã? Né, você estava falando que seu marido faleceu, e aí que começou a dar os problemas, foi Isso. isso? Aí começou, porque assim, tinha algumas coisas na organização que eu não concordava, né? Por exemplo, isso já tinha feito um pacto com ele, um acordo com ele, que foi uma das coisas que ele não queria entrar na religião. É a questão do sangue. E eu já havia combinado entre nós dois que se um dos nossos filhos precisasse de sangue, nós não iríamos deixar os nossos filhos virem a falecer por falta do sangue. Isso era um acordo que eu tinha feito com ele. Porque ele falou assim: como é que ficam nossos filhos? Como é que fica você? Né? Tanto que o pessoal tinha a carteirinha do sangue, e eu não tinha essa carteirinha do sangue. E outra coisa também que o primeiro foi a questão do sangue, né? E outra coisa que eu nunca concordei dentro de mim, que só as testemunhas de Jeová seriam salvas. Eu nunca concordei com isso, sabe? Mas era uma coisa pessoal minha, né? Eu não ficava espalhando isso na organização. Como a questão do sangue também, eu nunca espalhei isso na congregação, ninguém sabia disso. Mas era a minha posição pessoal. Eu estava dentro da organização porque eu amava a Jeová, e porque eu gostava do serviço de pregação e porque eu achava que eu estava sendo útil para Jeová. E eu gostava muito do serviço de campo e gostava muito de dirigir estudo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas, eu gosto de conversar. E né, a organização ela te oferece isso, porque você tem muito contato, né, com as pessoas. Então, eu cheguei a ser pioneira auxiliar, não sei se vocês conhecem, mas é assim, como que funciona a organização? Funciona assim, você começa como publicador. O que é um publicador? O publicador, ele vai no campo, mas ele não tem limite de horas. Ou eles aconselham que você faça no mínimo, na minha época, no mínimo 20 horas, mas se você não conseguisse fazer, tudo bem. Aí tinha o pioneiro auxiliar, que ele teria que fazer 60 horas mensal. E tinha o pioneiro regular, que fazia 90 horas por mês. E eu cheguei a fazer, eu cheguei a servir como pioneira auxiliar, casada, hein, com filhos, e pioneira regular, de fazer 90 horas. Eu cheguei a esse ponto. E quando meu marido faleceu, eu não era mais pioneira, porque nós tínhamos passado por umas dificuldades financeiras e eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu comecei a me dedicar ao serviço secular, à organização e à casa, né? Mas devido a esses meus pontos de vista, e um outro ponto também que isso me chocava muito, que é assim, a organização da Testemunha de Jeová é uma organização extremamente machista. Então, o homem, ele é a cabeça da mulher. Então, a mulher, ela não tem voz. O que o homem decidir, está decidido. Eu observava isso em muitos casamentos feitos dentro da organização, que o homem ele precisava da ajuda da mulher, ele precisava da opinião, porque na minha cabeça, tá? Até hoje eu acho
que o casal ele tem que trocar ideia, tem que estar todos em comum acordo. Eu não posso aceitar uma coisa só porque ele fala é isso e acabou. Não é assim que funciona. Na minha cabeça não funciona isso. Então, quando eu fiquei viúva, porque eu fiquei viúva muito nova, eu tinha 39 anos. E aí eu sabia que eu queria casar novamente, que eu queria um companheiro. Mas eu não queria um companheiro testemunha de Jeová por esse fato, por esse fator. Eu não queria. E aí eu acabei arrumando uma pessoa fora da organização e eu fui desassociada, porque não pode arrumar uma pessoa fora da organização. E aí eu acabei sendo desassociada. Para quem não conhece, o que é ser desassociada? Ela é expulsa. E eu me casei, tá? Eu casei direito, eu não só juntei, eu casei no cartório. E aí, o que eu fiz? Como eu tinha meus filhos pequenos, e para mim, a organização, eu sentia assim, ó, porque a minha vida toda era dentro de lá. Eu criei meus filhos lá, meus filhos nasceram como testemunha de Jeová. E eu tinha aquela responsabilidade com eles, né? De que, principalmente a minha filha, que ela era adolescente, eu tinha 2 adolescentes, né? E a outra que estava entrando na adolescência, enfim. E eu fiz tudo para voltar. E eu vou falar para você, quando a gente é desassociado, a gente passa pelo ostracismo. Quem não conhece o ostracismo, lá no meu canal eu tenho uma playlist explicando sobre o ostracismo, onde as pessoas são proibidas de falar com você. Então você perde todos os seus amigos. No meu caso, eu perdi só os amigos. Mas quem é uma testemunha de Jeová, que tem um marido que é testemunha de Jeová, tem a sogra, tem os irmãos, a família toda, a família inteira para de falar com aquela pessoa. Então, você perde tudo. Quando você é desassociado, você perde tudo. E eu perdi os meus amigos. Eu não tinha amizade fora da organização, porque você não é aconselhado a ter amigos fora da organização. Os seus amigos só podem ser amigos de lá de dentro. E as pessoas que não são testemunhas de Jeová, elas são consideradas mundanas. E aí, eu fiquei sem ninguém. E aí eu passei pela humilhação de ter que voltar. Primeiro você passa pela humilhação para você passar pela desassociação, que você passa por uma comissão judicativa, onde são 3 homens para te julgar. Depois, aí eles falam para você, só que você tem chance de voltar se você quiser. Só que para voltar é um caminho bem dolorido. Porque o que eles exigem de você? Ó, pensa, ninguém mais te cumprimenta, tá? Você tá andando na rua, que você vê um irmão, ele vira as costas, abaixa a cabeça, mas ele não fala com você. Aí eles exigem que eu teria que ir nas reuniões públicas, que é o discurso público, o estudo da revista Sentinela, que geralmente acontece no final de semana. Eu tinha que chegar depois da oração, porque assim, como começa uma reunião? Começa com um cântico e uma oração. Termina com um cântico e uma oração. Então, eu tinha que chegar depois do cântico e da oração. Eu tinha que ficar do lado de fora, esperar todo mundo entrar, para depois eu entrar e eu tinha que sentar lá no fundo. Na minha época, era assim. E na hora que estava terminando também, eu tinha que sair bem rápido, antes do cântico e da oração. Olha que humilhação. Isso, para mim, é uma humilhação. Mas, como eu estava preocupada com o futuro dos meus filhos, eu passei por essa humilhação. E depois, qual é o processo? É assim, você é observada se você está indo frequentemente nessa reunião. Aí você faz uma carta mostrando o seu arrependimento e que você quer voltar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não fiquei muito tempo fora, eu não sei te dizer. Eu sei que foi menos de 6 meses, mas eu não sei o tempo. Foi bem pouco tempo, porque eu fui em todas. E ele levava meus filhos em todas, enfim. E nesse processo que
que eu passei, que eu voltei, então foi muito rápido e eu voltei. Porque foi bem pouquíssimo tempo, não sei mesmo realmente. E quando eu voltei, que eu percebi aonde eu estava. Que eu pregava o amor, né? Mas eu não tive amor, sabe? Porque até então, quando eu encontrava as pessoas na rua, que elas não me cumprimentavam, fazia de conta que não me via, eu sabia que elas estavam fazendo aquilo por obediência. Na minha cabeça era obediência a Jeová. Então, até aí eu não fiquei chateada. Eu sabia que era o processo natural e eu ia passar por aquilo. Eu fiquei chateada quando eu tentei voltar. Quando, na verdade, eu voltei, porque eu voltei muito rápido. E aí eu estava com saudade, né? Saudade dos meus amigos, saudade daquela pessoa que dirigiu o estudo de mim, para mim. E eu achei que as pessoas iam me receber assim, ó, de braços abertos, né? E não foi isso não aconteceu. Aconteceram duas coisas super desagradáveis, que é o que eu falo, nessa parte que eu conheci a organização. Porque quando você é uma família unilateral, que é só um dos cônjuges que é testemunha de Jeová, você não conhece muito. Eu não sabia que o ostracismo chegava a atingir as pessoas da família. Eu não sabia. Então, como eu tinha a minha filha jovem, eles começaram a levar a minha filha, os anciãos tomaram providência de arrumar dirigentes de estudo para o meu filho e para minha filha. E a minha filha, ela ia estudar na casa de um ancião. E eles estavam pressionando ela, para ela parar de falar comigo. E aí um dia ela chegou e falou para mim, mãe, eu não estou gostando, eu não estou querendo ir mais. Eu falei, mas por que, Aline? Ela falou, não quero ir. Mas eu insisti e ela foi novamente. Aí depois ela voltou muito triste e com raiva. E aí ela falou, olha, eu não vou mais e eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Aí eu levei um susto, né? Falei, o que está acontecendo? Aí ela falou, eles falaram para mim deixar de falar com você. Senão eu poderia ser punida. E aí que eu falei assim, como? Ela falou assim, eu não vou fazer isso, porque você é minha mãe. Você me sustenta, eu moro na sua casa, como é que eu vou morar com você e não vou falar com você? Aí ela mesma falou para mim, onde está o amor que você prega? Cadê o amor que você prega? Ela falou. Inclusive, um dia eu vou trazer ela no meu canal para ela falar sobre essa fase aí. E aí, o que aconteceu? Eu caí, né, das nuvens, porque eu não sabia. Eu achava que era só entre as outras pessoas, não entre as familiares. Então, aquilo me entristeceu muito. Esse foi um fato. O segundo fato foi que, como eu havia dito para você, eu estava com muita saudade dos irmãos. Eu estava com saudade demais da minha amiga, que eu tinha uma amiga que eu amo, sabe? Que nós éramos muito unidas. E a minha dirigente de estudo mudou para o interior juntamente com essa minha amiga. Minha amiga foi primeiro e depois foi várias pessoas acabaram mudando para o interior. Várias pessoas da mesma organização. E aí eu fui lá fazer uma visita para eles. Até levei algumas lembrancinhas, enfim. Mas quando eu cheguei lá, eles me receberam, tá? Na casa deles. Mas foi uma coisa assim distante, fria. Não foi igual antes. E aí eu comentei com a minha amiga. Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? Será que eles estão com problema? Porque eles estão diferentes, tem alguma coisa acontecendo com eles. Olha minha cabeça. Aí ela falou assim, aí eu acho que quando eu falei isso, mexeu com ela, né? Aí ela falou, não, Rivanda, o que está acontecendo é o seguinte, eles falaram assim, ela está voltando, ela voltou, mas se ela pensa que vai ser igual antes, ela está enganada. E aí que eu percebi que eu havia sido marcada pela desassociação. Então, eu não tive aquele amor
que eu pregava. Henrique, aí fica aquela pergunta, né? Cadê aquela bomba de amor que eles pregam quando a pessoa está conhecendo a organização? Cadê aquele amor que nunca se acaba, né? Que eles pregam, né, de boca cheia para as pessoas? Onde está? Exatamente, foi isso que eu senti isso na pele, viu? Senti isso na pele. E aí isso me deixou muito triste, esses dois motivos, essas duas razões. Mas eu olhava para os meus filhos porque eu não assim, eu não via outra saída, eu não via perspectiva de vida fora da organização, porque foi a minha vida, né? Entende? E eu falei assim, e aí mesmo assim eu me esforcei. Só que eu já não tinha mais aquele tópico que eu usava, que era o amor, que era eu não conseguia mais. Então, eu não consegui mais. Assim, eu tentei, tá? Eu ainda tentei, acho que um ou 2 anos, eu não sei, mas eu tentei muito. Pelos meus filhos. Eu confesso que foi pelos meus filhos que eu tentei. Mas depois chegou um tempo que eu falei, não, não dá mais. Eu não aguento mais. Aí eu desacreditei. Eu comecei a ver que ali não tinha amor. Aí eu comecei a observar melhor alguns pontos da Bíblia, né? Por exemplo, uma das coisas que eu não concordei quando eu estava lendo uma parte que eles estavam levando a arca, né? A arca do pacto, e tinha tido uma ordem para que ninguém encostasse na arca do pacto que não fosse aquelas pessoas que estavam carregando. Só que a arca quase caiu e um soldado foi lá e segurou a arca e ele morreu instantaneamente. Aquilo eu achei assim, como que Jeová fez aquilo? Entende? Então aí eu comecei já a ficar ali, né? Eu já estava, porque aí eu comecei a observar. Aí eu comecei a pensar que eu poderia estar no lugar errado. E aí eu não consegui mais continuar. E daí eu não fui desassociada, eu saí. Eu queria fazer uma carta para eu ser para me dissociando, né? E a minha amiga havia pedido para mim, por favor, Wanda, não faça isso, não faça isso. E ela falou isso até chorando, eu gosto muito dela e eu não tive coragem de fazer isso, e eu não fiz a carta. Então, eu só me afastei. Mas a Testemunha de Jeová, para quem se afasta, tem o mesmo tratamento para quem é desassociado. Então, é assim, se você pecou, você é corrigido pela organização, porque você é expulso. Expulso, você sofre ostracismo. Mas se você se afasta por qualquer motivo, você também vai passar pelo ostracismo. E aí eu passei pelo ostracismo novamente, né? E eu acabei até ficando doente, tive que ir atrás de terapia, que eu aconselho todas as ex-testemunhas de Jeová. Por favor, gente, quem não estiver fazendo terapia, que faça a terapia. Porque foi o ponto fundamental que fez mudar a minha vida. Eu busquei terapia não foi porque de propósito, porque na minha cabeça também, porque quando eu estava casada, eu havia precisado de terapia. E a organização nunca permitia que nós fizéssemos consulta com psicólogo. Era proibido. E aí eu fui fazer um teste no Sebrae, porque eu abri um salão de beleza. E eu fui fazer um teste no Sebrae, porque eu queria fazer um curso chamado Empretec. E aí eles fazem um teste emocional, e eu não passei no teste para fazer esse curso. E olha, o meu emocional estava lá embaixo. É como se eu não existisse. E a psicóloga que fez o teste comigo, ela falou: o que está acontecendo com você? Ela ficou horrorizada. E aí ela me ofereceu para fazer sessões de terapia com ela. E eu comecei a fazer sessões de terapia com ela. No começo foi muito chocante, né? Porque ela era uma pessoa bem direta, não foi fácil, mas foi libertador. Porque ela me ajudou eu entender que eu era uma pessoa, que eu precisava me amar,
e que eu tinha, como ser humano, eu tinha direito de errar e de acertar. E que quando a gente erra, a gente tem que buscar o caminho do conserto, de se redimir, de fazer diferente, mas que nós não precisávamos ser condenadas por um erro, né? Porque o próprio Jesus Cristo, ele não condenou, lembra? Aquela que me chamou muita atenção, que me chama atenção até hoje, que eu uso muito isso, aquela mulher que ela era adúltera e as pessoas estavam querendo apedrejar Jesus. E quando Jesus viu aquele tumulto, ele se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Aí eles falaram que ela era adúltera e que eles iam apedrejar ela. Aí Jesus falou assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem. E ela era uma adúltera. Então aí você vê a diferença, né, do amor. O amor de Jesus é diferente. O amor de Jesus, ele não exclui, ele não humilha, ele não rebaixa a outra pessoa. E dentro da organização de Jeová, quando você peca, você é excluído, e você é humilhado, e você é rebaixado. E detalhe, as pessoas nunca mais te vê com bons olhos. Você fica marcado para sempre. Foi isso que aconteceu comigo. E foi isso que me tirou de lá. Porque é assim, né, Rivânia? Na verdade, eles fazem tudo ao contrário daquilo que a Bíblia ensina, né? Porque a Bíblia nos ensina o quê? Que quando, né, uma pessoa ela peca, né, nós temos que acolher a pessoa. Nós vamos aceitar o pecado, mas nós temos que acolher a pessoa, porque era assim que se fazia. Ele falava o quê? Ele perdoava a pessoa, acolhia a pessoa, falava assim, vai e não peca mais. Então, uma pessoa caiu em adultério, caiu em fornicação, né? Você tem que fazer o quê? Aconselhar a pessoa biblicamente, né? Mostrar para ela realmente aonde ela errou, aonde ela pecou, e falar para a senhora, você tem que se orientar para você não pecar mais dessa forma. E abraçar a pessoa. Não expulsar ela fora. Para você pecou, você tem que sumir. Não, de maneira alguma. E não foi isso que Jesus ensinou. Tem o caso também do filho pródigo, né? Lembra a história do filho pródigo? Que ele saiu, ele pediu a herança do pai, e o pai deu a herança, ele gastou todo o dinheiro, e quando ele voltou, o pai fez uma festa para ele. Quer dizer, isso é amor. Isso é amor. Então, você entendeu por que eu saí de lá? Porque não tem amor. Eu sou uma testemunha viva de que lá não tem amor. Até então, eu achava que as pessoas faziam isso porque elas foram adestradas. E foram adestradas. Eu também fui adestrada. Só que atrás do adestramento tem que ter o sentimento de amor. Porque você tem que pensar assim, eu não tenho coragem de taxar uma pessoa, ela é desse jeito e acabou. Até porque as pessoas mudam. E porque as pessoas têm direito de errar. Mas dentro da organização, ninguém tem direito de errar. Você tem que ser certinho. Se você não for certinho, você está fora. Só que dentro desse certinho, Admilson, o que acontece? É uma organização que tem uma porcentagem muito grande de pessoas que tomam remédio tarja preta, que fazem tratamento psicológico, que tem depressão, que tem síndrome do pânico, que tem ansiedade. É isso. Porque a pessoa ela é tão apertada que ela não aguenta. Entendeu? É isso. Quer falar alguma coisa? Exatamente isso. Tem alguma pergunta? Na verdade, ali é muito, eles agem muito com a manipulação, né? Muita manipulação psicológica, né? Manipulação emocional, né? Eles utilizam do medo, né? Para poder prender as pessoas, né? Na questão mesmo do Armagedon, né? Que eles fazem aí com as pessoas é isso, né? Eles amedrontam as pessoas de uma certa forma que faz as pessoas ficar presas dentro da bolha, né?
com a venda nos olhos, a ponto de acreditar realmente que ali, né, está a verdade, né? E vendo que realmente, né, é uma seita destrutiva, né? Essa é a grande realidade. Destrutiva. Lembrando que quando você é testemunha de Jeová, você não pode ler nenhum livro que não seja da organização, tá? Você não pode ler nenhum livro que não seja editado pela Torre de Vigia. Então, assim, realmente é uma bolha. Assim, e as pessoas muitas vezes estão lá dentro, não todo mundo, tá? Muito pelo medo, o medo do Armagedon, o medo de ser destruído, ou assim, a mulher ela tem que ser submissa, total, assim, assim, totalmente castradora, totalmente limitadora. Então, você sofre muito pelas pressões, porque você é vigiado o tempo inteiro. Todo mundo te vigia. Todo mundo vigia todo mundo. É isso. Está aqui conosco a nossa amiga Jaci Moraes. Boa tarde, Jaci. Boa noite, né? Seja bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho, por sua live. Abraço. Obrigado, minha irmã. Jaci Moraes também já participou aqui do canal, já contou a história dela também. Foi também uma bênção a história dela. Maria de Jesus está aqui também. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Chegou também aqui Marias Abreu. Boa noite, Marias. Um abraço. Maria, lá de Portugal. Seja bem-vinda, irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Chegou também aqui Martins. Boa noite, meu amigo. É absurdo continuar numa seita que contradiz a própria Bíblia. Realmente, meu querido, realmente. Mas a questão, né, é o que nós estamos, né, falando aqui, né, como a própria Rivanda falou, né, o problema é que as pessoas lá dentro, infelizmente, elas estão adestradas, né, estão sendo enganadas, né. Aí quando as pessoas realmente despertam, né, aí sim que elas pegam e saem fora, né, que é o caso próprio aí, né, da Rivanda e de todos, né, que saem de lá justamente por esse motivo, né, que quando eles realmente acordam para a vida e descobrem, né, que a organização é uma seita, aí eles, caem fora. Mas enquanto isso não acontece, né, eles continuam acreditando, né, que eles estão lá, né, na verdade, né? É isso que acontece. Isso. Chegou aqui também a nossa irmã Zúlia Vieira. Boa noite, minha irmã. Muitas pessoas iam para o campo com medo do Armagedon, mas não gostava do campo. Exatamente isso. Nossa irmã Zúlia, ela vai estar aqui no canal no dia 27. Dia 27, Então, próximo... Não amanhã, né? No próximo sábado, ela vai estar conosco aqui também, contando a história dela. eu Né? vou Vai assistir. ser uma vez também. Ela vai estar aqui também contando aí a história dela. Martins, há 6 anos atrás, quase caí nas garras das TJs. Ainda Martins, bem. ainda bem que não caiu, hein? Ainda bem que não caiu, hein? Se tivesse caído, meu amigo, estava enrolado, hein? Rivanda. Diga. Assim, você contou para nós aí, né, algumas situações aí, né, que fez você despertar, né, da organização, né, e fez parar, né, de frequentar a organização. Mas, assim, quanto tempo, mais ou menos, demorou para você realmente deixar, né, de frequentar o Salão do Reino? Porque, normalmente, quando a pessoa desperta, ela desperta, sim, mas ela não para na hora, né? Vai ter um processinho até realmente chegar um ponto que ela vê, não dá mais e acabou. Como que foi aí para você esse processo, né? Quanto tempo demorou? No meu caso, foi no máximo 2 anos. Porque como a minha filha havia dito que ela não queria mais e mostrou para mim, eu confesso que na época eu fiquei até em dúvida.
se ela estava falando a verdade. E aí depois o meu filho também quis parar de estudar a Bíblia, e foi um processo de 2 anos, mais ou menos, que eu resolvi sair. E eu quero salientar aqui que eu não saí porque eu pesquisei e vi, porque se você for pesquisar a história da organização, você vai ver que tem muita coisa errada. Então, não foi o meu caso. Eu saí realmente por falta do amor. Foi o amor que me tirou de lá. Entendeu? O mesmo amor que me colocou foi o mesmo amor que me tirou de lá. Foi isso que aconteceu. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção também, lembra que eu falei que eu estava lá embaixo, que eu fui para o Sebrae e lá eu comecei minha terapia. E o que eu observei? Dentro da organização, você passa por um processo de adestramento. Inclusive, lá no meu canal tem uma playlist falando sobre o ostracismo e uma playlist falando sobre o adestramento, como isso acontece passo a passo, porque eu explico muito bem isso daí. E aí, dentro desse adestramento, você vai se anulando. Você não existe mais. É isso que é impressionante, o poder que eles têm de anular você. Porque o que acontece? Você começa a depender 100% da organização. Primeiro, você precisa tudo da aprovação de Jeová, depois da aprovação do corpo governante e depois da aprovação dos anciãos. Então, você não faz mais aquilo que você quer fazer, mais aquilo que você gosta de fazer. Você faz aquilo que a organização exige de você. Então, você passa a não ser uma pessoa, você passa a ser um zumbi. Essa é a verdade. Entendeu? Então, e eu tive prova disso quando eu estava na minha fase de recuperação. Porque passar pelo ostracismo não é fácil, gente. Imagina você tem todo mundo lá dentro, você tem toda uma estrutura de vida, uma estrutura social, emocional. De repente, você perde tudo aquilo. E no processo da minha terapia, a minha terapeuta, ela aconselhou eu a começar a conversar mais com as pessoas, porque até então, quando você está lá dentro, você vê as pessoas que não é da Testemunha de Jeová como inimigo. Tanto que essas pessoas, elas são chamadas de mundanos. E aí, de repente, você cai no mundo dos mundanos. E você tem medo, sabe? Você tem medo, você tem receio, você se sente desprotegida. É uma situação horrorosa. E aí ela me sugeriu, ela falou, o que você gosta de fazer que você não fazia quando você estava na organização? Eu falei, eu gosto de ler, mas você só lia livros, mas eu só lia livros da organização. Ela falou, não, começa a ler livros que não sejam de lá. E eu comecei a observar as pessoas, quando elas estavam com o livro na mão, eu me aproximava delas para falar sobre o livro, perguntava o nome, o título, que a história estava falando, porque eu queria ter ideias de livro para eu adquirir. E nessa fase, como nada acontece por acaso, chegou uma pessoa no salão, que eu montei um salão de beleza, e ela estava com um livro da Zíbia Gasparetto. E aí eu comentei com ela sobre o livro, aí ela falou para mim, ela falou, quem é a Zíbia Gasparetto? Você não conhece? Eu falei, não. Quando eu falei para ela que eu nunca havia lido nenhum livro que não fosse da organização, ela ficou horrorizada. Ela falou, como? Como isso? Aí ela já identificou que eu estava com a mente blindada, né? Porque você fica com a mente blindada. E aí ela me indicou para fazer um curso de autoajuda. E eu fui fazer esse curso de autoajuda. Aqui em São Paulo, né? E quando chegou lá, o professor... era uma semana de curso. E ele pediu para nós fazermos, ele falou, eu quero conhecer vocês. Então, eu quero que vocês falem sobre vocês. Mas eu não quero saber profissão, salário, nada disso. Eu quero conhecer você, o que você gosta de fazer, quem você é, essas coisas. Olha, todo mundo começou a escrever rapidamente. Eu não consegui escrever nada sobre mim. É como se eu não existisse. Aí ele percebeu a minha dificuldade e perguntou, como é que tá aí, Ribanda? Aí eu falei para ele, professor, eu não consigo. Aí ele falou, não tem problema. Você leva para casa, você traz... Era para fazer uma redação sobre mim.
você traz amanhã, né? Quando eu saí da aula, que eu fui no carro, eu liguei o carro, estava cantando, tocando uma música. Eu acho que é do Milton Nascimento, se eu não me engano. Eu, Caçador de Mim. Aquela música foi assim, parece que caiu em cima. Porque o que você aprende dentro da organização? Você aprende a se cobrar, se caçar, se destruir e não viver. E aí, aquela música falava assim, na verdade, ela fala de uma pessoa que ela não se conhece. Então, ela fala, eu não lembro assim, com tanto amor, com tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Então, eu vi que eu estava me punindo até por ter me permitido a fazer aquele curso. E aí, eu falo assim, aí depois tem uma parte da música que fala assim, abrir o peito em uma procura, sair das armadilhas da mata escura. Aí eu falei, assim, eu fiz uma adaptação, né? A mata escura é as religiões, é a religião. Aí depois ele falava assim, eu vou me encontrar longe do meu lugar. Então, aquela música caiu assim em mim, que eu falei assim, nossa, eu tenho que realmente aceitar que aquele lugar não era meu, não era o meu lugar. E eu só vou me encontrar longe daquele lugar. Nossa, aquela música foi um bálsamo para mim. Tanto que na época eu comprei o CD, porque não tinha essas coisas que tem hoje. E eu comprei um CD e eu colocava direto no coisa do carro, né? No som do carro. E eu levei a redação para... Aí eu escrevi tudo isso que eu senti, né? Que eu estava me caçando, tudo. E quando eu li a minha redação, porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, teve uma senhora que começou a chorar e todo mundo da sala veio me abraçar. Aquela cena eu nunca vou esquecer, porque ali eu vi que as pessoas do mundo, elas tinham amor, que as pessoas do mundo não eram tão más quanto eu imaginava, que elas estavam me acolhendo. Sabe, aquele acolhimento que eu queria ter quando eu fui visitar aquelas irmãs que moravam em Campinas, era o mesmo acolhimento, foi o acolhimento que aquelas pessoas daquele curso me deu, sabe? Aquela senhora chorou e falou para mim, filha, eu te entendo, mas você é jovem, porque realmente eu era nova, eu tinha 39 anos, nessa época eu devia ter uns 40, 41 no máximo. Devia ter 41 anos no máximo. E aí eu virei, assim, a preocupação deles, o acolhimento deles, sabe? Assim, foi muito gostoso. Aí que eu comecei a me abrir para as oportunidades, e aí a vida começou a andar. Aí comecei a abrir para tudo que é oportunidade, eu limpei tudo aquilo que estava aqui e joguei fora tudo que eu tinha aprendido. Foi assim que eu saí, que eu consegui me libertar. É Que isso. bom, Wanda. Muito bom. Chegou mais gente aqui. Chegou aqui o nosso amigo Rodrigo. Abraço, amigo. Boa noite. Aí tem uma mensagem aqui da Maria. Meu pai foi testemunha de Jeová há quase 50 anos. E faleceu com a esperança da ressurreição e da vida num paraíso. Eu e outros familiares fizemos estudo bíblico, mas não chegamos ao batismo. Ai, sorte Mais dele. uma que se livrou, hein? Se livrou, se livrou. O Rodrigo aqui está respondendo aqui, ó, do Milton Nascimento mesmo. Milton Nascimento. Eu, Caçador de Mim. É Aí você linda essa. colocou, Eu falo que é a música da nada minha a temer. Aí colocou aqui algumas frases, ó, nada a temer se não esquecer o Esquecer o medo. medo, exatamente. Longe se Longe se vai vai sonhando demais. sonhando demais.
Qual atributo de Realmente. coragem mais ajudou a Rivanda após... Aqui é uma pergunta para você, Rivanda. Ah, Robson Gustavo Bernardes. Ó. Qual hum. atributo da coragem mais ajudou a Rivanda após despertar e saída da seita? Então, É a pergunta para você. o atributo de coragem foi eu querer me amar. Porque, assim, quando eu me vi sozinha, quando eu me vi sem ninguém, porque, pensa, eu estava com eu com os meus filhos, né? E aí, embora eu tenha tido feito um outro casamento, mas o outro casamento ele não era de uma pessoa cristã, mas era uma pessoa boa, tá? Uma pessoa muito digna, uma pessoa muito boa. Eu me sentia desamparada com relação ao lado social, que eu sou uma pessoa que eu preciso do ser humano. Eu gosto do ser humano e eu preciso do ser humano. Então, o meu ato de coragem foi quando eu falei assim: eu não quero mais isso para mim. Aqui não é o meu lugar. É isso. Aí eu decidi que eu não quero mesmo. Não quero voltar, eu não quero, não gosto de. Peguei asco. É isso. Robson Rosária chegando. Boa noite a todos, o irmão Adenilson e a poderosa Rivanda. Juntos até a queda final da torre. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo, meu irmão. O Robson aí também já passou aqui no canal, né? Ele com a Rosária. Ele contou aqui um momento aí, né, que a Rosária foi impedida, né, de entrar, né, para uma reunião no Salão do Reino. A história também, que eu vou falar a verdade para você, viu? É impressionante. Tem Dona umas histórias. Rosária, uma senhora, né, uma idosa, foi para entrar a participar da reunião, né, no Salão do Reino, e o pessoal simplesmente, né, impediram ela De entrar. de entrar na reunião, né? Simplesmente impediram. Aí eu faço uma pergunta: Deus está nesse lugar? Está bem longe desse lugar, né? Jesus Cristo está nesse lugar? Jamais, nunca pisou nesse lugar. Rivanda, mais uma pergunta aqui, ó. Qual foi a sensação de descobrir sua existência como pessoa? Olha, gente, esse é um processo tão longo, não é fácil. A gente não se descobre de uma hora para outra. Lembra, a gente é amortecido, a mente é totalmente bloqueada. Eu falo que é uma mente engessada. Então, tem algumas coisas que eu nem sabia que eu gostava. Sabe? Por exemplo, eu amo dançar. Amo, sou apaixonada por dança, eu faço dança cigana hoje, né? E eu não sabia que eu gostava de dançar. O meu segundo esposo, que me levou para fazer uma aula de dança e me despertou esse lado meu que eu não sabia que eu tinha. E é muita coisa que hoje eu faço, que eu nem sabia que eu gostava de fazer. Dançar é uma delas. Outra coisa que eu gosto muito de viajar, e outra coisa, eu gosto de ler livros diferentes de todas as organizações. Eu leio livro espírita, eu leio livro da igreja evangélica, eu leio livro entende, de filosofia, eu gosto de tudo. E eu não sabia que eu gostava disso. É isso. Então é um processo longo, tá? E eu acho que eu ainda é tão marcante isso que eu acho que eu ainda estou nesse processo. Certo, tem mais um comentário aqui. Rivana, você é vitoriosa. Parabéns por buscar ser uma pessoa que ajuda outros, que vive o pós-seita, porque não é fácil sair e ter expectativas. E Isso. Robson, tem mais uma pergunta aqui. E qual o seu propósito de vida após se encontrar com seu verdadeiro eu?
Ah, essa você responder bem. Ó, o meu propósito de vida é ser útil. Eu decidi que eu quero ser útil. Lembra, quando eu batia na casa das pessoas, porque eu gostava do serviço de campo, tá? Eu gostava de dirigir estudo e eu gostava do serviço de campo, porque eu me sentia útil. Útil para... Eu achava que era útil para Jeová, mas hoje eu sei que não é. Mas eu gosto de ser útil para as pessoas. Eu quero deixar um legado. Por isso que eu abri o meu canal, Ex-Testemunha de Jeová e daí. Porque o que acontece? Quando eu me formei em psicanálise, quando eu me formei, eu comecei a atender ex-testemunha de Jeová. E eu vi que eles estavam muito doentes. Gente, assim, é impossível sair da organização sã. É impossível. Todos que estão na organização estão doentes. De alguma forma, mas estão doentes. Então, eu aconselho Olha, por favor, quem já foi, quem saiu, quem está, vai fazer terapia. Então, quando eu comecei a atender as pessoas, que eu entrei em alguns grupos, né? E falei que eu estava atendendo gratuitamente, tá? E eu vi que eles estavam muito doentes. Eu confesso que, como eu havia me formado recentemente, eu não me senti com bagagem suficiente para atender aquela demanda, porque eles eram muito doentes. E aí eu aconselhei alguns procurarem outros psicólogos, psiquiatra, muitas vezes precisa de psiquiatra também. E aí eu montei esse propósito, que é montar o canal. Isso aconteceu em 2020. Nós estamos em 2026. Eu me preparei durante 6 anos para abrir esse canal. Porque o meu propósito de vida hoje é ajudar o meu próximo. Mas ajudar o meu próximo através do conhecimento que eu adquiri. Porque, olha, gente, conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Então, nós temos que buscar conhecimento. Dois conselhos que eu dou aqui. Primeiro, façam terapia. E o segundo, busque conhecimento. E eu quero dividir o conhecimento que eu adquiri com vocês. É isso. O Robson está perguntando aqui se ele pode deixar o zap aqui para entrar em contato, para você entrar em contato com ele. Pode. Se Eu posso você. deixar. Olha, eu posso deixar o meu zap também para ele entrar em contato. Olha, é 11. Você quer escrever Vamos fazer, aí? vamos fazer o seguinte, Rivane. Hum. Que eu tenho o zap do Robson, né? Eu sempre converso com ele. Aí depois eu passo o contato seu para ele, eu passo dele para você. Sim, eu Ótimo. passo o contato para os Bem, dois. ótimo, ótimo. Obrigado. Tá Isso bom? Aí, mesmo. eu Então, passo o seu contato para ele e passo o contato dele para você. isso. Vai Feito? ser um prazer, Robson, ter você no meu contato. Aí eu passo, aí vocês conversam aí. Ó, Sim. você faz um trabalho bonito também no WhatsApp. Ele formou um grupo do WhatsApp também, onde ele Ah, ajuda, né, esse testemunho de Jeová. Ele faz um trabalho muito bonito olha, também. Ele faz aí que legal. umas lives Que aí legal. toda semana, né? Ele faz umas lives no Zoom. E assim, Hum. o trabalho que ele faz é muito bonito. Então, Eu nós não vamos trocar participo figurinha, porque hein? por causa do meu trabalho, né? Eu não participo por causa do meu trabalho. Tem o Legal, meu trabalho, eu não consigo participar, né? Mas ele faz um trabalho muito bonito no legal. Vamos WhatsApp. trocar Depois eu faço figurinha. esse, depois eu faço esse intercâmbio, então, aí para vocês. Ótimo, eu agradeço, eu agradeço. Beleza. É... Wanda, quanto tempo faz que você saiu da organização? Eu acho que uns 20 anos. Eu acho que uns 20 anos. Porque eu tive o salão de beleza durante 20 anos. 16, foi assim que eu abri o salão há uns 20 anos, 22 anos que eu saí. Eu estou com 69 anos. Certo. Estou E, quase com 70 anos, gente. como que é a Rivanda fora da Testemunha de Jeová? Olha, a Ribanda Fora da Testemunha de Jeová é uma mulher cheia de vida, que ama a vida, ama dançar, ama aventuras da vida, que eu gosto muito
de viajar, de fazer as coisas que não são programadas. Amo fazer amigos, gosto de conversar, gosto. Olha, eu tenho um hábito de tomar café com as minhas amigas. Eu falo que um café com uma amiga é terapêutico. Então, essa é a Rivanda fora da organização. Alegre, cheia de vida, que gosta de dançar, gosta de fazer estripulias. Parece que eu voltei a ser uma menina. Interessante isso. Maravilhas. Pessoal, a Rivanda, ela já falou aqui, né, sobre o canal dela, né, Esse Testemunho de Jeová e daí. O link do canal dela vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Você que não conhece ainda o canal dela, depois vai lá no link, acesse o link lá, vai conhecer o trabalho dela. Como ela falou, ela está iniciando o trabalho agora, mas ela já tem vários conteúdos lá, né, falando sobre a questão da organização, né, e o trabalho que ela faz lá, por mais que ela esteja começando agora, mas é um trabalho muito importante, muito relevante aí para ajudar, né, esse Testemunho de Jeová, para ajudar até mesmo quem, né, está lá dentro da organização, porque eu acredito que tem pessoas, Testemunho de Jeová, que acabam assistindo conteúdos, né, de apóstata, né, que é assim que eles falam. Né? Então, depois vocês vão lá conhecer o trabalho dela, dá uma força para ela lá, né, como ela está começando agora, né, e vamos ajudar aí, né, o canal dela a crescer, para a gente continuar aí expondo cada dia mais essa organização, como o nosso irmão Robson falou, né, juntos até, né, derrubar a torre de vigia, né? Então, vamos unir a nossa força aí para que assim, né, nós podemos aí realmente conseguir esse feito histórico, né, que é derrubar a torre de vigia, né? Eu quero aqui só dar um recadinho rapidinho para vocês de uma matéria que eu estou preparando aqui para trazer para vocês. Eu acredito que na próxima quarta-feira eu vou estar trazendo esta matéria, que é essa aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu estou preparando aqui. Já está para aparecer aí, minha live aqui está um pouquinho... Está aqui, pessoal. Estou preparando aqui esse documentário aqui, ó. Torre de Vigia oculta denúncias de casos, né, de abusos íntimos infantil. Matéria exclusiva, essa matéria aqui está quentíssima. São assuntos aqui que vai deixar você de cabelo em pé. Tá? Então, eu estou preparando essa matéria aqui, vou trazer exclusivo aqui no canal. Tá? Além dessa matéria aqui, eu tenho outros materiais aqui que eu estou preparando aí, que eu vou pegar firme aí nos últimos dias aí, que eu vou trazer um material aqui, trazer umas reportagens aqui no canal sobre esse assunto aqui exclusivo, que vai deixar aí a Testemunha de Jeová aí de alerta mesmo, porque nós precisamos mostrar a realidade dessa organização, mostrar, expor realmente todos esses crimes que essa organização ela comete, né, por aí. Essa matéria ela não é aqui no Brasil, né, é lá nos Estados Unidos, mas no Brasil também acontece, né, acontece também no Brasil. Eu já tenho aqui um conteúdo aqui, um vídeo para reagir aqui no canal também, uma reportagem do SBT que vai falar sobre 15 casos de abuso infantil lá na terra de Betel, né, aqui do Brasil, lá em Cesarolange, né? 15 casos de abuso infantil lá em Cesarolange, né, da Testemunha de Jeová, né, pessoal? É matéria aí que vai realmente bombar, vai arrebentar essa organização. E é por isso que eu peço, né, o apoio de vocês aí, né, para estar sempre, né, cooperando com a gente, assistindo, compartilhando os vídeos, né, deixando, né, o like, né, e vamos aí junto aí para a gente poder realmente destruir, né, essa
organização, né? Para ver, quem sabe, aí, com essa exposição, o público resolva acabar de vez como outros países já estão fazendo, né? Maria de Abreu deixou mensagem aqui, ó. Então, Rivana, você agora faz um trabalho no sentido inverso, que é o aconselhamento de não entrar na seita. Exatamente isso. Exatamente, Como exatamente. estudante, fui me apercebendo de muitas coisas que não concordava e não poderia vir da parte de Deus. Ainda Olha, bem que esperta, ela foi entendendo, esperta, né? esperta, esperta. Ivana, você está ótima para a sua idade. Também estou a caminho de 75 anos. Ah, Isso, legal, legal. maravilha. Obrigado. Ivana, para a gente encerrar a live, eu queria aqui pedir para a gente finalizar, para você deixar uma mensagem, né, uma mensagem de apoio, né, para os ex Testemunha de Jeová, que muitos que saem, né, acaba ficando aí sem rumo, né, sem destino, né, às vezes estão aí ainda batendo cabeça, né, sem saber o que fazer, e também até mesmo, né, para aqueles que estão lá dentro e às vezes estão querendo sair e E não não saem sai. porque realmente sabe que isso aí vai perder família, vai perder amigos, né? Então, deixa uma mensagem Olha, para o pessoal. então, a minha mensagem é a seguinte: não desista de você. É assim, a vida não é fácil para ninguém, né? Nós sabemos disso. Nós encontramos pedras, tropeços. Então, enfrentar o ostracismo é só mais um tropeço, mais uma pedra, mais uma escuridão, que depois vai ter um clarão, sabe? Então, a minha mensagem é: não desista de você. Muitas vezes as pessoas ficam lá dentro, ficam presas por causa dos outros. Mas será que os outros valem mais do que você? Lembra o conselho de Jesus Cristo, que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a nós mesmos? Então, quando você ama o outro mais do que você ama a si, você já não está indo no conselho de Jesus. Porque nós temos que amar ao próximo como nós nos amamos. Então, o amor a nós nos dá força para a gente dizer não, tá? Não para muita coisa que a gente não quer. Então, tenha coragem de dizer não para tudo que não te faz bem. Essa é a minha mensagem. Maravilhas. Ivana, eu quero aqui, né, mais uma vez te agradecer, tá bom? Meu muito Eu, obrigado por ter aceito o convite, por participar aqui do canal, tá bom? A história sua realmente, né, emocionante, realmente muito, né, e emocionante. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, né, que ouvirem, né, a sua história, porque realmente são situações aí que vai, né, mostrar, que vai confirmar, né, como o próprio tema, né, da nossa live, né, que o amor que nunca se acaba, com a coisa esprega, na verdade, nunca existiu, né, porque realmente foi o que aconteceu com você, né, e que acontece com outros também que já participou aqui do canal, né, então, né, que Deus abençoe grandemente a sua vida, muito obrigado, obrigada, tá? Que você possa continuar firme e forte aí com o seu trabalho também no YouTube lá, obrigada, que com obrigada. certeza é muito relevante. Pode contar comigo, vamos junto aí a continuar expondo, né, essa seita e como o nosso o irmão Robert falou, né, se possível um dia, né, destruir, né, de vez essa organização para que assim ela não venha prejudicar mais ninguém, né? Tá? Sim. Então, meu muito obrigado e que Deus Obrigada. abençoe. Obrigado, pessoal, que esteve presente nessa live. Pessoal, quero também agradecer aqui a todos vocês que tiveram presente aqui na live,